E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, a gente está morrendo aqui no meio da tempestade, o senhor não está se importando não? Se Jesus perguntasse: por que vocês acham? Porque eu não estou se importando? Porque o senhor está dormindo. As ondas estão passando por cima da embarcação e o senhor não está fazendo nada. O vento está soprando o contrário e o senhor não está fazendo nada. Às vezes a gente passamos por isso. Estamos na luta, cadê Deus? Clamamos, não responde. Buscamos, não responde. Choramos, Ele não responde. Mas, querido, o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Ele está em silêncio, mas Ele está presente. Você está entendendo? O fato dele não falar, a questão dele não responder, não significa que Ele está ausente, mas Ele está presente. Que na ótica humana é que a gente pega isso. Exemplo, se a gente estiver aqui e de repente, aí começa uma conversa ali, você diz: quem é que está conversando? É fulano. Eu converso ali no corredor, quem é que está conversando? É Beltrano. Aí eu escutei a voz dele mesmo, aí eu escutei a voz dela. É porque estava lá, realmente estava. Agora o Senhor não. Para Ele mostrar o seu poder e que Ele está presente, Ele não precisa falar. Só a presença de Deus já basta. Lembra quando Moisés disse: Senhor, não me faça sair daqui, Senhor. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Ele não estava pedindo para Deus falar, para Deus responder, para Deus agir. Ele só queria a presença do... Assim é na nossa vida, em todos os sentidos. Sem a presença de Deus a gente não vence. Sem a presença de Deus a gente não conquista. Sem a presença de Deus não tem vitória. Tem gente que está perdendo a presença de Deus e está dizendo que está ganhando tudo, mas está perdendo tudo. Valorize a presença de Deus na sua vida. Se a presença de Deus estiver com você, as obras malignas não surgirão de efeitos. Se a presença de Deus estiver com você, pode até se levantar o inferno inteiro, mas não prevalecerá, porque a presença de Deus te basta. Não te importa que pereçamos? Queridos, era real que a tempestade estava soprando. Era verdade que o vento era contrário. Mas uma coisa não pode negar: que Deus estava no barco. Não te importa que pereçamos? O Senhor poderia dizer: sim, claro que importa. Então, verdade é que eu estou aqui. Mas está dormindo, mas não perdeu o controle da situação. Diga assim para o seu irmão: fique tranquilo. Ele não perdeu o controle da situação. É porque a nossa limitação humana, quando a gente perde o controle da situação, a gente pensa que Deus perde também. E Ele não perde o controle da situação. O controle jamais sairá das mãos de Deus. Aleluia. Só que aqui o Senhor poderia dar uma lição a eles. Porque quando o Senhor deu a ordem para eles entrar na embarcação, Ele disse: passemos para outra. Foi garantia do Senhor. E nós precisamos muito aprender com isso. Porque se Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado, quando a tempestade se levantar, lembraria. Se Ele disse que a gente ia atravessar, não vai ser essa tempestade que vai nos impedir de atravessar. Se Deus te fez promessa e Ele disse que você vai atravessar esta luta, esta prova, este deserto, não vai ser a enfermidade, não vai ser o desânimo, não vai ser a perseguição, não vai ser as calúnias, não vai ser a inveja,
não vai ser o inimigo, não vai ser o diabo que vai intervir de você chegar no propósito que Deus designou para você. Então permaneça firme. Eles desacreditaram do poder de Deus. Eles estavam com Jesus, mas ainda não o conhecia de verdade. Por isso que tem muita gente que não tem base espiritual. Oscila. Está firme, daqui a pouco já não está mais firme. Está fervoroso, daqui a pouco não está. Eu não estou dizendo, irmão, desânimo. Desânimo todos nós estamos sujeitos. Mas aquele tipo de crente que não tem base espiritual, você está entendendo? E já tem ano de crente. Não estou dizendo quem se converteu ontem, quem fez uma aliança. Não, estou dizendo crente que já tem vários anos de cristão. Muito tempo de evangelho. Mas ainda não conheceu realmente quem é Jesus. Porque se conhecesse realmente quem é Jesus, não abandonaria Jesus por qualquer coisinha, irmão. Não abandonaria. Qualquer coisinha quer parar. Qualquer coisinha quer desistir. Não é assim. Pensar é uma coisa, desistir é outra coisa. Então Jesus deu uma garantia para eles. Nós vamos passar para o outro lado. E vocês têm que confiar. Não importa o que vai surgir no caminho. Porque você acha que servir a Deus é fácil, irmão? Não é não. É desafio. É desafio. Não te importa que pereçamos. Jesus nem respondeu a eles. E eu quero te dizer aqui nessa noite que tem muita coisa que Deus não vai responder para mim e para você. Mesmo que a gente queira, Ele não vai responder. Ele não vai falar. Tem muito profeta profetizando assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha. Não tem, irmão. É desse jeito. Desse jeito. Porque quando Ele decide falar, Ele fala. Mas quando Ele não quiser, Ele não fala. Não te importa que pereçamos? Me mostra aí se Ele respondeu para eles alguma coisa. Se Ele diz, primeiro Ele age. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande. Eu conheço um bocado de crente terrorista. Conheço um bocado de crente terrorista. Tem, irmão. Mais perigoso do que aqueles terroristas lá de Gaza. Conheço. Porque Deus está dizendo: aquieta-te. E Ele está fazendo o oposto. Você está entendendo? Cala-te. E Ele está falando demais. Meu irmão, isso é perigo, isso é suicídio. Jeová pega e pega de jeito. Não adianta brincar com as coisas